Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. A frase do pesquisador e filósofo russo Lev Vygotsky faz parte da nossa reflexão de hoje. Nós vamos falar sobre a importância da inclusão para alunos com e sem deficiência. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o doutor em educação, especialista em educação especial, professor Alan Rocha Damasceno, a estudante de pedagogia, mãe de um jovem com autismo, Verônica Lorenzetti, e a mestre em educação com ênfase na educação inclusiva, professora da educação básica, Rosângela Cabral. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com uma provocação, que eu queria que o professor Alan começasse falando. Sim. E depois queria estender para o debate. Qual é a importância da inclusão? Então, Daniela, pensar em inclusão significa pensar, sobretudo, democracia na escola. Então, quando pensamos em inclusão, pensamos numa escola que, de fato, entenda a complexidade humana e acolha a diversidade humana, considerando a própria materialidade da nossa diversidade, né? Nós somos diversos, somos plurais. Então, pensar em inclusão significa pensar uma escola que é democrática, uma escola que, de fato, se institui para todos e todas, considerando as inúmeras diferenças que são inerentes à nossa condição humana. Mas pensar em inclusão, sobretudo no campo da educação especial, do público-alvo da educação especial, com destaque nesse debate a inclusão das pessoas com deficiência, é pensar o quanto a escola se enriquece com a presença de pessoas que têm processos diferenciados, específicos de aprendizagem. O que as pesquisas têm revelado para a gente, né? Então, lá na Universidade Federal Rural, né, no nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, nós fazemos pesquisas há mais ou menos uma década. E o que essas pesquisas têm revelado? Em consonância com outras pesquisas no Brasil e fora do Brasil, né? Que quando enriquecemos a sala de aula com experiências diversas de aprendizagem, ou seja, materializando de pessoas com suas diferenças, sobretudo com deficiência, todos aprendem mais. Inclusive, pode-se exercitar aquilo que se aprende na medida em que diferentes pessoas interagem e ensinam uns aos outros como aprender e como ensinar. Perfeito. E isso é uma coisa que eu acho que é importante se destacar. Não, é importante destacar, principalmente porque a gente está numa sociedade em que é comum, infelizmente, ouvir frases do tipo, mas aí meu filho vai sair prejudicado, porque aí o professor vai ter que dar atenção para o outro, ou o meu filho vai sair prejudicado porque o outro aprende mais lentamente, então o conteúdo ele não vai ser dado naquela celeridade, naquela rapidez que seria se a turma fosse toda homogênea. Você começou falando isso, né? Isso é impossível. Em termos de ser humano, isso já começa daí que é impossível. Mas tá, falando especificamente de educação de crianças com deficiência, transtornos globais ou altas habilidades para educação. Exatamente. E aí, o que vocês respondem? Eu queria também ouvir muito a fala da Rosângela e da Verônica. O que vocês respondem a essas afirmativas? De que o filho vai demorar a aprender, porque os conteúdos não vão ser dados, porque o professor vai dar mais atenção? Queria ouvir vocês. Eu acho que a criança dita normal, né, sem deficiência, né, neurotípicos, que a gente usa, quer dizer, no caso a academia médica usa muito esse termo, neurotípico, o neuroatípico. As crianças sem deficiência têm muito a aprender com aquelas que têm deficiência, qualquer que seja. Porque na época que eu estava fazendo estágio, eu via as crianças sem deficiência ajudando o amiguinho, que isso na creche já, a preocupação que as outras crianças tinham para poder ajudar aquele amiguinho que já tinha certas dificuldades para algumas coisas e como eles protegem e brincam, para você ver a inocência e a pureza de uma criança. Sim, a criança aprende preconceito, ela não nasce preconceituosa. Exatamente. E é interessante, até que o Alan falou, que é uma questão de quando você aprende e apreende alguma coisa, você consegue trocar, você consegue transmitir. É uma questão assim, grosso modo falando, as pessoas às vezes falam, fixação, não é só fixação, é articulação mental também, não é isso? Sem dúvida.
Uma das questões que tem nos mobilizado em termos de pesquisa é, de fato, aprofundar esse debate sobre o enriquecimento que se tem quando diferentes subjetividades se materializam na sala. Por exemplo, né, a Verônica traz para a gente um debate que é muito importante, a cooperação. Nós vivemos num mundo que nos impele a competitividade. Certamente, se a gente entender a normalidade, né, pegando a expressão da normalidade como aquilo que não é né, a deficiência, ou seja, a pessoa que não tem deficiência, né, que geralmente se usa uma expressão que é uma expressão que até revela um pouco do nosso preconceito. Né? A criança que é normal e não normal. Então, essa é uma questão que a gente deseja superar, entendendo a deficiência não como a normalidade, mas a diferença como a deficiência como uma característica humana. Então, se a gente observa a sala de aula e entende que crianças com diferentes subjetividades, com ou sem deficiência e outras questões, estão presentes numa sala de aula e podem cooperar, certamente nós estamos construindo uma escola mais humanizada, uma sociedade mais inclusiva e uma escola mais democrática. Porque a ideia de inclusão, no meu entendimento, ela não está descolada da ideia de democracia. Uma escola que é inclusiva, ela necessariamente ela é uma escola democrática. Não há uma escola democrática quando não há uma escola que acolhe as diferenças que estão materializadas na nossa humanidade. A professora Rosângela tem experiências muito interessantes nesse sentido lá nas redes de Caxias e Belfor Roxo. Porque eu trabalho numa escola regular, que trabalhamos com a inclusão na escola, lá em Duque de Caxias. Escola do município. Do município de Caxias. E nós estamos trabalhando essa inclusão. Embora a escola não tenha acessibilidade adequada, mas nós fazemos o possível para fazer essa inclusão em sala de aula. Já em Belfor Roxo, eu trabalho numa escola que ainda é de educação especial. Uma escola ainda que segrega, de uma certa forma, porque os alunos, as pessoas, quando pensam em educação especial, pensam na escola, não pensam numa escola inclusiva. E a luta é muito grande para a gente transformar ela numa escola inclusiva. E eu trabalho nesses dois lugares, nessas duas escolas, nessas duas realidades, e eu percebo nitidamente a diferença de uma para outra. A escola que eu trabalho em Duque de Caxias, que é uma escola de educação regular, né, que as pessoas falam, regular, a gente está abraçando, incluindo, trabalhando para que essa inclusão seja feita a todo instante, a todo momento, com os nossos alunos que chegam. Porque nós temos salas de recursos na escola, nós temos todo um grupo que acolhe, acolhedor, e que a gente faz esse trabalho e tem essa ajuda, esse suporte, para que a gente possa fazer um trabalho bem legal dentro da escola. Parabéns. Verônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história. Você tem um filho com autismo, você encarou várias dificuldades na educação, vamos dizer assim, oficial, né, de escola, para o seu filho. Eu queria que você relatasse aqui pra gente. Sim, eu tenho um filho, Iago, ele tem 23 anos hoje, foi diagnosticado com autismo aos 6 anos de idade, ele está dentro do espectro, né, considerado severo, ele não é verbal, ele tem várias dificuldades, né, de interação social, porque o quadro da criança autista, claro, tem vários graus, mas ele está no grau mais severo. Não é fácil. No início, a falta de inclusão, inclusive a minha monografia é tema disso, dificuldade de inclusão que eu tive com ele lá atrás, aos 6 anos de idade, quando a gente foi adentrar na rede pública, porque aos 2 anos também eu tentei ingressar com ele na rede privada, e um mês depois a professora chegou para mim, a diretora falou que não era preconceito, mas que eles não sabiam lidar com uma criança de 2 anos de idade. 2 anos na época. Eu fui para a escola procurar um meio mesmo de socialização, porque ele precisava, o neurologista que o acompanhava na época, mãe, leva ele para uma escola, porque esse meio com seus iguais, com seus pares, vai poder ajudar. A gente não sabe o diagnóstico dele, mas ele tem um atraso, né? Já tem um atraso de fala, de vários outros atrasos, e que aquilo poderiam trazer benefício para ele. Então, a minha primeira decepção com a escola foi aos 2 anos de idade, porque o chão abriu para mim. Imagino. Por que meu filho não pode ficar nessa escola? Por que ele não pode ser uma criança como outra qualquer, brincar com seus pares? Não é preconceito, mãe, a diretora. Não é preconceito, é porque você está buscando o diagnóstico dele. Quando você souber o diagnóstico dele, você pode até voltar para cá se você quiser. Mas, sabe, te dá assim... Parece que abre seu chão. Sim, porque os pais depositam, exatamente, quer dizer, a confiança deles numa instituição de ensino. E aí a instituição de ensino vira para eles e fala, olha,
não sei o que fazer. Infelizmente, Daniela, isso a gente ouve muito. Claro, hoje em dia não, porque existem as leis que protegem a criança nessa entrada à escola. Então, realmente, se alguém recusar, é crime. Mas, na época, acontecia muito mais. E aí, o Iago, de 2 anos até 6 anos, eu esperei ele ficar com a idade de 6 anos para entrar na escola pública, porque era só com essa idade lá no meu bairro que começava já direto para as classes especiais. Então, ele nunca foi incluído em sala regular, nunca. Por quê? De 2 até 6 anos, o que às vezes ele tinha assim, a gente notava que a formação da criança nessa primeira fase de socialização, maior o aprendizado da criança nessa primeira fase. Então, quando ele já, claro que eu levava em várias outras terapias e tudo, mas era diferente. Claro. É diferente. Eu queria que vocês falassem disso, do prejuízo para essa criança. Trouxe, né? exatamente. Nesses termos de confinar a criança, não. Você tem que ficar lá naquela classe especial, Ficou não direto. dá para você ficar perto dos outros. Sempre. Então, assim, o que as pesquisas têm revelado há pelo menos 2 décadas em termos de Brasil, né? Nós temos pesquisas que são anteriores a esse tempo, esse lapso temporal, né? De que a inclusão beneficia a todos. Então, isso é uma inclusão escolar educacional. Ela é benéfica para todos os alunos, com e sem deficiência. Então, esse convívio é algo que traz, né, melhorias significativas na aprendizagem de todos, uma vez que nós podemos exercitar o que aprendemos e o que ensinamos nesse processo, né, de convivência colaborativa, como eu costumo dizer. Contudo, eu quero sinalizar uma questão que me parece mais importante nesse debate. Assim. Os benefícios existem, mas o que é mais difícil hoje na realidade brasileira é superar os desafios para essa inclusão. A gente então, assim, na verdade, talvez nós não consigamos ainda identificar, digamos, melhorias mais significativas e evidências científicas mais incontestáveis em termos do benefício coletivo, porque nós temos experiências de inclusão no Brasil que ainda são incipientes. Ou seja, iniciais e muito frágeis. Né? Nós temos hoje, nos últimos anos, uma evolução do número de matrículas graças a uma política de inclusão que foi desenvolvida pelo Ministério da Educação desde a década de 90. Então, hoje nós observamos, por exemplo, primeiros alunos, público-alvo da educação especial, alunos com deficiência, chegando à universidade. Lá na instituição que eu trabalho, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nesse momento, nós conseguimos identificar um aumento considerável do número de matrículas, a partir de uma legislação recente, que data de 2016, onde reservou vaga, fez cota para aluno com deficiência, porque antes eles concorriam na ampla concorrência. Então, assim, nesse sentido, mas há um avanço, Daniela, isso é importante se destacar. Por que há um avanço? Porque antes, mesmo que houvesse cota, eles não chegavam, porque eles não se escolarizavam. Se eles estão se escolarizando, um dado é incontestável. Eles estão concluindo o ensino fundamental e o ensino médio chegando à universidade, o que antes nós não observávamos. Esses alunos não chegavam à universidade, sinalizando que paravam em algum momento dessa escolarização, né, nessas etapas da escolarização, ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Os dados apontam, de maneira geral, que eles concluíam o ensino fundamental, mas não chegavam ao ensino médio. Então, nós temos hoje uma realidade que é concreta. Há benefícios, e esses benefícios estão materializados em inúmeros trabalhos acadêmicos. Contudo, eu acho que é importante a gente sinalizar nesse debate que o desafio maior é enfrentar as condições de contorno para que essa inclusão aconteça. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente destacar, né, já que nós estamos aqui num programa, né, numa casa legislativa, a importância do poder público no financiamento das estruturas para que essa inclusão aconteça. Então, algo que eu considero fundamental. Formação de professores em serviço, formação inicial, né, na verdade, a estrutura que deve ser criada em termos de acessibilidade na escola, de pequeno ou grande porte, acessibilidade arquitetônica, física, curricular, didático-pedagógica. Isso ainda é muito inicial nas redes de ensino. Sobre isso, a professora Rosângela pode nos trazer alguns indicadores, porque a pesquisa dela aponta, ela fez uma dissertação de mestrado, e a pesquisa aponta muitos desafios de um movimento contrário. Porque, veja bem, nós temos um desafio hoje de pegar escolas que, historicamente, receberam alunos sem deficiência e acolhê-los numa estrutura que ainda está sendo criada. E a professora Rosângela tem a experiência para a gente, né, de estar do contrário. E sobre isso eu acho muito interessante também, essa narrativa. A escola que eu trabalho, ela é uma escola de educação especial e está fazendo essa inclusão contrária que eu chamo, que é trazer os alunos da classe regular para dentro dessa escola para que ela se torne inclusiva. Porque com seus pares você não aprende.
Então você precisa dessa interação com as pessoas sem deficiência para que você possa crescer. Porque um estudante especial dentro de uma escola que só tem especiais, o que ele vai aprender? Como ele vai crescer? Como é que tem sido esse processo? Quais os principais desafios que a tua pesquisa trabalho apontou? de formiguinha. Durante o dia, nos turnos iniciais, já começaram. Só que assim, ainda está bem segregado. Ainda tem assim, um lado fica a educação regular, do outro lado ficam os especiais, e aos poucos eles estão integrando essas crianças dentro da sala regular. Certo. E eles estão fazendo trabalho, mas os professores estão também fazendo esse trabalho, porque eles são de educação especial desde o início da escola, desde que a escola foi inaugurada. Então, eles também estão aprendendo. Então, é um trabalho de formiguinha, sim. E nós, fazendo essa inclusão, a gente vai fazer com que eles possam ser incluídos. E vocês devem estar fazendo um trabalho muito bonito também na comunidade, no sentido de combate ao preconceito mesmo, de combate ao esclarecimento, preconceito. que só com informação que a gente consegue. Visto isso. que é uma escola já rotulada, por ser de educação especial, as pessoas não veem como uma escola inclusiva. Então, eu não vou colocar meu filho nessa escola. E a gente não pode ver dessa forma. A gente tem que ver a escola abraçando a comunidade abraçando essa escola, para que juntos possam fazer essa escola crescer de uma forma inclusiva. Sim, sim. Que todos sejam aceitos ali dentro, não só as pessoas, o público-alvo da educação especial, mas todas as pessoas da comunidade, porque é uma escola aberta para todos. E esse trabalho está crescendo a cada dia. E a escola está se tornando uma escola conhecida. Poxa, tem tantos alunos de educação especial dentro da escola, estão recebendo os alunos da classe regular e eles estão começando a crescer, a conviverem, um ajudando o outro. As crianças não têm preconceito. Isso é muito legal, importante. isso é muito Eles não legal. têm essa coisa de preconceito. E o que você falou dos próprios professores. Isso, os próprios professores, eles estavam fechados para essa inclusão, para essa abertura, com medo. E a minha pesquisa tem até falando, eles falando sobre isso, esse medo que eles têm de receber o público da classe regular dentro da escola. Mas como que vai ser? Não, mas está sendo um trabalho bem legal, a gente está conseguindo, é de formiguinha, começou em 2016, que nós começamos a fazer esse trabalho. Então, devagar, aos poucos, uma escola com mais de 20 anos, Sim. E agora que está começando essa inclusão, mas assim, aos poucos a gente vai conseguindo fazer com que essa escola se torne uma escola realmente inclusiva, já que ela era uma das maiores escolas da América Latina em educação especial, e espero que ela se torne a primeira escola inclusiva. Maravilha. Depois você vai vir aqui contar mais pra gente certeza. a respeito. Eu queria que vocês me dissessem, em algum momento, em algum caso, vocês acham que deve haver uma turma de classe especial separada da regular? Se sim, em que situações? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, difícil. Bom, eu sempre penso que uma escola que é enriquecida pelas diferenças humanas, essa escola é uma escola potencializadora da aprendizagem. Contudo, na minha experiência de mais de 2 décadas fazendo pesquisa em educação especial e inclusão escolar, né? Pensando em inclusão não só como um fenômeno que se volta principalmente para o público-alvo da educação especial, mas para toda e qualquer criança e jovem que está segregado da escola. Mas nesse momento eu tenho me dedicado, né, a pensar a inclusão do público-alvo da educação especial, com ênfase nos estudantes com deficiências. E eu digo para você, eu encontrei situações muito singulares, específicas. Eu viajei o mundo inteiro conhecendo realidades diferenciadas de inclusão, né? Então, eu tive algumas experiências em Cuba, Equador, Costa Rica, Espanha, Portugal. Vivendo experiências muito interessantes. Uma das experiências mais interessantes de inclusão que eu vivi foi numa escola bastante conhecida aqui no Brasil, que é a Escola da Ponte, né? Que inclusive o professor José Pacheco se encontra no Brasil, né? E vai estar agora, recentemente, até num congresso, estaremos dialogando num congresso, vai acontecer em Juiz de Fora. Então, Nossa, assim, que legal. É uma experiência muito interessante. Sempre é uma experiência... Queria trazer ele para a educação. Sempre é uma experiência interessante dialogar com o professor José Pacheco. Mas é uma coisa que eu estou convencido é o seguinte, a gente precisa pensar o que é melhor para a criança.
né? A inclusão ela não pode ser uma moda, né? Eu acho que, inclusive, uma educação que é uma educação emancipadora, uma educação democrática, ela não é uma educação impositiva, ela é uma educação humanizadora. A própria ideia de educação é humanizar, Sim, né? sim. Então, nesse sentido, assim, eu venho pensando muito sobre esses arranjos, né? E eu confesso a você que eu encontrei algumas situações muito atípicas, muito específicas. E aí você tem que se debruçar casa a casa, né? Então, assim, tem casos em que a criança, ela tem um comprometimento muito grande, né? E aí, como seria a inclusão desse aluno numa escola? E eu tenho que pegar uma realidade que é uma realidade brasileira, numa escola que vem se revelando inapta até para alunos que não têm deficiência, com professores que são, né, despreparados para enfrentar os desafios da sua prática, para uma escola que é sobrecarregada de atividades, com um número de alunos que é absurdo, 35. Você não tem como fazer a inclusão de um aluno com deficiência, cujo só tem um único professor na sala de aula, sem nenhum apoio, ou seja, não há docência, não tem um professor colaborador, não tem um mediador, são 30 a 35 alunos numa sala de aula. Realmente a gente precisa pensar as condições de contorno. Então, assim, eu sempre serei favorável à inclusão, porque a inclusão para mim é democracia na escola. Então, mas eu preciso pensar, sobretudo, no que é melhor para a criança. Então, nesse aspecto, eu acho que é possível pensar, né, especificamente em situações muito singulares, que isso fique muito claro. Que eu queria que você exemplificasse o que você chamaria de uma situação muito singular. Por exemplo, uma criança com múltiplas deficiências que seria incluída numa sala onde há uma sobrecarga de atividade com um único professor e com muitos alunos na sala de aula. Que benefícios a inclusão traria para essa criança nessas condições de contorno que são absolutamente aviltantes? Aí realmente é difícil. Aí não é inclusão, né? Porque inclusão, para mim, pressupõe qualidade na oferta do trabalho educacional, na realização do trabalho educacional. Então, assim, eu estou pensando pragmaticamente, pensando na realidade brasileira. Certamente, essa criança, numa turma com menos alunos, com 2 professores, com uma estrutura menor, a inclusão seria possível. Mas eu também não vou sair de uma realidade, não vou me descolar, que é a minha realidade de pesquisa, que é a realidade brasileira. A realidade brasileira é uma realidade muito diversa e adversa. O que eu tenho visto majoritariamente é a pseudo-inclusão, que nós chamamos de integração. Pega-se o aluno, coloca-se numa classe regular, com um professor que está absolutamente despreparado para enfrentar esses desafios, com essas condições que eu já narrei, que são absolutamente contrárias à inclusão. Então não tem inclusão. Aí você tira uma foto e fala assim, ali o aluno está incluído. Tá. Então, assim, percebe? Então, assim, nesse sentido, eu sou e serei sempre favorável à inclusão, mas desde que, em cada contexto, essa inclusão valorize e reconheça a diferença significativa de aprendizagem daquele aluno e essa escola seja uma escola que potencialize a aprendizagem. Perfeito. Eu conheço muitos professores e muitos professores dizem assim, nossa, eu tenho um aluno na minha sala, chamam incluído, né? Um aluno incluído na minha sala, eu não sei o que fazer. Eu queria ajuda aqui dos universitários, dos pesquisadores. Queria fala de vocês para esse professor que está... Eu vivo isso sem saber o que... todos os dias. Eu escuto isso todos os dias na escola que eu trabalho. Não na escola de educação especial, mas na outra. Na Duque de Caxias eu escuto muito. Eu não sei o que eu vou fazer, como que eu faço para trabalhar com os meus alunos e o fulaninho que está incluído. Ele não está incluído, ele está dentro da sala de aula. Sim. Precisa de um mediador. Mas o mediador está ali para ajudar o professor para fazer um trabalho junto com o professor. Não é ficar lá com o mediador, a professora dá aula e o mediador no cantinho. Isso, exatamente. Não, o mediador é para ele, aqui eu dou aula para o resto. Não é por aí. O mediador está ali, o próprio nome já fala, mediador. Ele vai ajudar você a fazer um trabalho com o seu aluno. Porque o aluno, a partir do momento que ele está dentro da sala de aula, ele também tem que ser incluído. Se você está dando uma atividade para as crianças, por que para ele tem que ser diferente? Porque aí é a mesma coisa que está numa classe especial, ele está separado. Ele Educação tem que ser, é no coletivo. Só que a atividade tem que ser adaptada a ele, à especificidade dele. E isso o professor tem que ver. Não é, eu preciso de um mediador na sala de aula. Tudo bem, um mediador, para te ajudar a fazer esse trabalho. Junto com você, em consonância com você. Não é você ter um planejamento para a sua turma e não ter um planejamento para o aluno. Então, precisa disso. É isso aí que tem que... Aí o professor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas a gente precisa o quê? Foi como o Alan falou, formação. O professor precisa de formação. Sim. Mas eu não recebo, do governo a formação. Infelizmente, a gente tem que procurar. Porque você tem sede de aprender. E cada dia que passa, mais alunos
você recebe na escola. É uma série de variáveis que a gente tem que lidar nessa situação. Né? É a questão que realmente o professor não é preparado, não recebe, né, uma estrutura para trabalhar, não. Mas também existe aquela coisa da... Como é que eu posso dizer para não ser injusta? Da resistência que o ser humano tem para qualquer coisa que é nova. A mente quer ficar naquele lugar de conforto. Naquela zona de conforto naquela zona de conforto. Receber um aluno. E aí, como é que a gente dribla isso, receber um aluno especial dentro da sala de aula é um desafio. Porque você, a cada ano, você está aqui hoje, eu não tenho um aluno especial na minha sala hoje e amanhã. Então, você tem que estar preparado para receber, preparado para saber... Ajuda. Um e o outro, eu acho que o aluno, como é que eles falam? O aluno não é meu, o aluno é da escola. E eu acho que a escola, no todo, tem que abraçar a causa e lutar por essa inclusão. O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? E a gente mesmo dentro da escola, a gente faz cursos de formações, faz grupos de estudos, para que a gente possa saber como que vai atuar com essas crianças. Uma coisa fundamental. Educação continuada sempre. Sim, e aquele aluno, ele não é da professora tal ou do professor tal, ele é da escola. Tem que ter uma compreensão assim em termos de direção também. A escola preparada para poder receber a criança, né? Isso. Mantuan sempre falava, né? Não é a criança que tem que se adaptar à escola, mas sim a escola se adaptar ao aluno, às suas necessidades. E se realmente uma criança entra lá com deficiência, né, a gente está colocando, e a escola não está preparada para receber, realmente não vai ter um belo trabalho de inclusão. Ela vai ficar integrada e segregada, seja em classes especiais, seja na própria sala regular. Não, e a importância do envolvimento da escola, da escola como um todo, porque assim, é aquela coisa que agora todo mundo fala, né, ninguém solta a mão do outro. Porque muitas vezes a direção também não vai ter um professor a mais para colocar ali na sala de aula. A gente sabe o que o Alan está falando. A gente pesquisa, a gente filosofa e a gente, né? Mas a gente está aqui na realidade. Nós somos do chão da escola. Se a gente tem um colega que ajude, poxa, o professor não pode, o planejamento dele é aquela semana, aquele mês, né? Tem uma turma de não sei quantos alunos, é a turma mais lotada, mas é a única. Cada escola tem lá a sua característica, mas se todo mundo tiver de mãos dadas, eu acho que isso a gente pode... Eu tenho uma visão muito particular sobre esse fenômeno, que é o fenômeno da inclusão em termos de Brasil, né? Como eu faço pesquisa e faço, né, aproximações com outros países, eu vou entendendo como é que funciona o processo de inclusão do público-alvo da educação especial em outras realidades. Então, assim, o que eu tenho identificado como um elemento que é central em experiências inclusivas internacionais exitosas é o compromisso do poder público na implementação de legislações e na construção de outras que façam previsões que são fundamentais para que a escola funcione. Nós somos um país que investimos pouco em educação, né? Então, e eu não tenho dúvidas de que se de fato queremos que processos inclusivos na escola, sobretudo voltados para o público-alvo da educação especial, que tem demandas específicas de aprendizagem. Então, é um aluno cego que precisa ter acesso, né, a uma série de dispositivos tecnológicos e braille. É um aluno surdo que precisa não só de um mediador, mas de um intérprete de Libras na sala de aula. Ou seja, né, é um aluno com paralisia cerebral que vai precisar de uma tecnologia assistiva, né, comunicação aumentativa, alternativa, para estabelecer, né, de fato, processos de aprendizagem. Se nós não temos os recursos necessários para que, de fato, o professor possa utilizá-los, isso já dificulta de sobremaneira o trabalho do professor. Além disso, nós temos aí, eu estou falando como professor de um instituto de educação, né? Estou lá há 12 anos no instituto de educação como formador de professores. Nós temos desafios inúmeros à formação de professores. Eu penso que a nossa formação ela ainda é muito reprodutivista. Em que sentido? Nós ensinamos o como fazer. E, nesse sentido, não priorizamos o porquê fazer, para que fazer. Nós precisamos formar professores que estejam aptos a enfrentar os desafios que estão presentes no cotidiano da escola. Como se faz isso? Com formação como Freire nos trazia, uma formação que se enfatize a praxis, é teoria e prática, ou seja, de maneira indissociada. O professor vai aprender a ser professor vivendo os dilemas da educação. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente também precisa sinalizar. Nós temos ainda uma formação muito conservadora nesse aspecto. Em alguns momentos ela é muito teórica, em outros momentos ela é muito praticista. Ela não dialoga na praxis, na indissociabilidade entre teoria e prática. Então, assim, existem várias... Você falou, acho que a gente, infelizmente,
infelizmente está no finalzinho do programa, assim, já esgotou o tempo, mas acho que você finaliza com uma reflexão que é fundamental, quer dizer, preparar para o desafio. E a nossa educação e a escola sendo democrática, eu acho que a gente prepara para esses desafios. Me permita fazer uma última consideração. Claro, e à aí, vontade. nesse aspecto, eu acho que considero sine qua non para, de fato, haver inclusão, que se inaugure na escola uma concepção de educação que eu chamo de educação para a sensibilidade, que é educação para a humanização. Enquanto nós vivemos num mundo, repito, que nos impele continuamente para o individualismo. Nós somos pouco colaborativos e cooperativos. Enquanto hierarquizarmos subjetividades, esse aprende, esse não aprende em função de uma marca, seja essa marca a deficiência, a orientação sexual, a raça, a etnia, etc., nós caminharemos numa direção que me parece oposta a uma educação que é democrática. E não há inclusão sem democracia na escola. E a gente vai para a escola para se humanizar, não para se animalizar. Exatamente. Então, com isso, a gente encerra o programa. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho, sucesso e voltem sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Em uma parada qualquer, um enxame de garotos invadiu o ônibus. Vinham carregados de livros e cadernos e bugigangas e não paravam de falar nem rir. Falavam todos ao mesmo tempo, aos gritos, se empurrando, se sacudindo e riam de tudo e de nada. Um senhor encrencou com André, que era um dos mais barulhentos. O que há com você, garoto? Tá com a doença do riso, é? Uma simples olhada bastava para comprovar que todos os passageiros daquele ônibus já tinham sido submetidos a tratamento e estavam completamente curados. A boa saúde de Eduardo Galeano.